Bom dia. Faço esse vídeo a posteriori da nossa live com o Dr. Vicente, porque o início da live, onde eu falei um pouco do que eu vou falar aqui rapidamente, ficou cortado devido a problemas de transmissão, e então resolvi fazer essa pequena introdução e segue a apresentação do Dr. Vicente. Na ocasião, eu dizia que o Instituto Stella Demarco completou agora em outubro 12 anos de vida. Nesse trajeto, nós salvamos aí a vida de pelo menos umas 300 crianças, sendo que nos últimos 3 anos, por exemplo, nós temos catalogados, nós entregamos esse troféu da cura para as crianças que são curadas, nós temos catalogados nome e câncer que se curou, 102 crianças nos últimos 3 anos. Né? Esse é o nosso maior milestone. Né? Mas hoje o Instituto Stella Demarco é também o primeiro ou segundo maior doador do Itaci. O primeiro ou segundo, porque eu não sei exatamente os números da Fundação Criança, por exemplo. Mas nós fazemos a doação através de equipamentos, de medicamentos, nunca em dinheiro. E eu mostrei também essa tela aqui, né, que somente em pesquisas, objeto desta live, nós gastamos nos últimos anos quase 3 milhões de reais. 3 milhões de reais para financiar as pesquisas de ponta que o Dr. Vicente vai falar aqui. E, finalmente, o Instituto Stella Demarco é talvez a única instituição do terceiro setor brasileiro que não gasta nenhum centavo de doação com a sua infraestrutura, com seus salários, com suas salas de reuniões, com viagens, etc. e tal. Não. Esses gastos são todos bancados pelas nossas empresas e nenhum centavo de doação é dedicado a isso. Todo o dinheiro da doação ao Instituto Stella Demarco vai para um projeto, para um equipamento, para algo que beneficie diretamente essas crianças. Eu agradeci na ocasião as 38 pessoas que estavam presentes na nossa live. Muito obrigado novamente e segue a apresentação do Dr. Vicente na live ao vivo no dia anterior. Espero que vocês aproveitem e obrigado por tudo. Vamos iniciar falando um bocadinho do nosso Itaci, da sua origem, do seu futuro e da participação notável dos grupos de suporte. Vamos destacar tudo que tem acontecido, especialmente na pesquisa recentemente, e fruto dessa relação tão intensa com o Instituto Stella Demarco. Bom, em primeiro lugar, eu queria dividir com vocês algumas reflexões. Então, reflexões que levaram a Itaci. Eu vou traçar uma linha do tempo depois, mas a atividade em oncologia aqui no Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo começou há bastante tempo atrás, 1979, quando foi iniciada, ou quando foram iniciadas as atividades da unidade de oncohematologia do Instituto da Criança. E desde lá, se adotou uma filosofia que é mantida até hoje, cujas linhas mestras estão colocadas nesse slide. Em primeiro lugar, o que a gente procura é uma espera zero para atendimento inicial, sem restrições. As crianças são recebidas independentemente dos locais de onde sejam provenientes, do Brasil, de fora do Brasil, de outros estados, e das condições clínicas que estejam apresentando. Há uma busca incessante de diminuição de prazos para ações específicas, quer dizer, utilização de determinados recursos médicos, como, por exemplo, transplante, né? É óbvio que isso tudo há que haver uma certa espera para a realização, mas o que a gente procura fazer ao longo do tempo é sempre minimizar isso de uma maneira mais intensa possível. Em 5 anos de funcionamento, a unidade de oncohematologia, como era naquele momento, tornou-se o maior serviço de especialidades dentro do Instituto da Criança, tendo o maior número de atendimentos ambulatoriais e em hospitalizações. E isso levou a uma necessidade absoluta de termos um centro específico para atenção oncológica, e essa foi a ideia do surgimento do Itaci. Eu não vou contar toda a história do surgimento da Itaci, nós precisaríamos aqui de um tempo bastante longo, mas é algo que
que é muito bonito até de se compartilhar em termos históricos. Mas, traçando uma linha do tempo, então, as atividades da Unidade de Oncomatologia do Instituto da Criança, do HC-FEMUSP, começaram em 79. O Itaci iniciou as suas atividades em 1980. O Itaci iniciou suas atividades um pouquinho depois, como eu vou mostrar para vocês, mas eu cito essa marca, em 1985, foi o início das atividades da Ação Solidária contra o Câncer Infantil, que foi, acredito eu, isso não tem um registro histórico muito bem estabelecido, mas foi a primeira instituição, o primeiro grupo formado da sociedade para apoio ao câncer pediátrico no nosso país. E até hoje a Ação Solidária continua conosco aqui. Antes até de existir o Itaci, já foi realizado também nesse serviço o primeiro transplante pediátrico em serviço público no nosso país, em 1985. E, finalmente, o Itaci surgiu em 2002, e hoje, em 2022, 20 anos depois, o Itaci, que era mantido junto ao governo através de uma estrutura chamada Termo de Convênio, agora virou uma organização social associada ao ICESP, é uma exigência governamental para que tal pudesse ocorrer. Âmbito da atuação do Itaci, ele é vinculado ao Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atende a todos os níveis de oncológicos em pediatria, o diagnóstico, o tratamento, recebe um paciente novo a cada 0,86 a 0,82 dias. Nós recebemos pacientes para fazer o diagnóstico também, como nós falamos, e desses pacientes todos que nos chegam, cerca de 70% são incorporados como novas crianças com câncer. Isso significa 300 a 350 pacientes novos com câncer ao ano. Acreditem, para uma instituição isolada, esse é um número extremamente elevado. Mas o Itaci tem mais atividades. Atenção à hematologia pediátrica benigna, que corresponde mais ou menos a 20% desse número que nós falamos para a oncologia. Então, é um número, se nós falamos de 300, 350 crianças com câncer que chegam ao Itaci ao ano, se nós incluirmos essas crianças com doenças hematológicas benignas, esse número vai superar bem os 400. Passamos a fazer transplantes também em doenças malignas, como desde o começo, mas também doenças benignas, como imunopatias, alterações genéticas, e por um interesse muito especial de todo o serviço, com bases humanitárias e bases científicas, a própria interrelação biológica com câncer. O Itaci se dedica bastante à epidermólise bolhosa, que é uma doença terrível. Eu tenho muita dificuldade em imaginar alguma coisa mais agressiva do que essa moléstia. Hoje em dia, a oncologia, até por essa inserção com outras doenças que têm bases biológicas similares, mas são diferentes do câncer, ela é entendida como algo que lida não só com câncer, mas com moléstias ditas catastróficas. Se espera um bom nome para isso daqui. E eu queria colocar aqui para vocês como é que essa coisa ficou agora, depois que nós tivemos essa mudança para uma organização social. O Itaci, então, está concentrando as suas atividades exclusivamente em casos de câncer. Essa é uma exigência regulamentar, em função do regulamento, dos regimentos das instituições sociais, das organizações sociais, mas nós continuamos a trabalhar com as crianças com hematologia, os transplantes em todos os níveis, também a dedicação à epidermólise bolhosa, aí com parte do corpo clínico a nós ligados, dentro desse contexto oncohematológico, mas atuando dentro do próprio Instituto da Criança. Aqui eu mostro para vocês uma figurinha que representa a Fundação Criança. A Fundação Criança é a organização, digamos assim, que tem a posse física do prédio do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, do Itaci, e é uma organização que, ao longo do tempo, foi absolutamente fundamental para que esse prédio fosse erguido e para que esse prédio seja mantido. De um ponto de vista funcional, a maior parte dos processos de doações, de fornecimentos, etc., que o Itaci recebe, passam através da Fundação Criança.
E, ao longo do tempo, eu queria lembrar um pouco o apoio de instituições celebradas na atenção ao câncer pediátrico, algumas delas eu cito aqui, além das próprias atividades arrecadatórias que a Fundação Criança exercita, né? Temos também o apoio do Instituto Ronald McDonald, do Rotary, do Safra, o Grupo Miro Batista, que abriu as doações para o início da construção do Itaci já há décadas atrás. Então, é importante celebrarmos essas pessoas. Mas o mais importante, ou esses grupos, né? O mais importante é celebrar, talvez essas estrelinhas que nós colocamos aqui representam as pessoas que contribuem ao Itaci, algumas com recursos muito limitados, mas que fazem o possível para oferecer alguma coisa, oferecer o seu amor, a sua solidariedade, o seu recurso físico pequeno, mas que tem um valor brutal, mesmo em comparação a outros recursos físicos que sejam muito maiores. E eu queria citar aqui uma série enorme de grupos, né, que são a nós associados no nosso trabalho, lembrar, por exemplo, a Ação Solidária contra o Câncer Infantil desde o início. Cada um desses grupos tem as suas atividades especiais. A APAS, que trabalha muito com o transporte de crianças, né? O Instituto Árvores Vivas, com a natureza e o suporte ao tratamento das crianças. As casas de apoio, que abrigam as crianças e as famílias que vêm de fora para o tratamento, e associações como os Doutores da Alegria, o antigo Projeto Felicidade, que infelizmente não existe mais agora, e a Associação Vive e Deixe Viver, que trabalham num processo de suporte à criança como um todo, né? Com leitura, com lazer, com educação, enfim, com manutenção do dia a dia da vida da criança. E eu queria dedicar algumas palavras e o restante dos nossos comentários às atividades do Instituto Stella Demarco. O Instituto Stella Demarco, o Demarco já mostrou, já mencionou como funciona através de doações, não em valores, mas em equipamentos que a instituição requer, ou em medicamentos, ou em recursos. E o Instituto Stella Demarco trabalhou demais na constituição da nossa unidade de terapia intensiva, da nossa unidade de transplantes, mas o que eu vou destacar agora para vocês, e eu coloco aqui essas imagens, e esse símbolo que aqui está com essas bolinhas, é o símbolo do Instituto Itaci, no que tange a sua área de pesquisa clínica, de ensino, etc., e é aqui, é nessa associação que nós vamos nos destacar agora e mostrar para vocês o que é que tem acontecido ao longo do tempo nesse sentido. Muito bem. Por uma série de razões históricas até, grande parte da dedicação do Itaci, e por razões que eu tenho certeza que a maior parte de vocês conhecem também, do próprio Instituto Stella Demarco, há uma dedicação muito grande aos neuroblastomas, que são doenças terríveis do ponto de vista oncológico e doenças fascinantes do ponto de vista biológico. Da mesma forma que você encontra nos neuroblastomas o melhor exemplo disponível de regressão espontânea de um câncer, na sua forma mais comum de apresentação, crianças mais velhas e crianças com doença disseminada, ele ainda é uma doença de dificuldade muito grande para ser tratada, com resultados ainda muito aquém daqueles que nós gostaríamos. E o que nós vamos mostrar agora para vocês é um protocolo já encerrado na nossa instituição, que é o protocolo Neuro 9-2000, esse é o nome, né? O primeiro Neuro 1 foi o Neuro 180, em 1980, então nós temos, ao longo dos anos, criado ou desenvolvido sucessivamente novos protocolos. E mostrar alguns pontos aqui que são muito importantes dentro desse protocolo Neuro 9-2000. Claro, eu não tenho nenhuma intenção de discutir aqui aspectos técnicos do tratamento, mas lembrar duas coisas muito importantes aqui, que eu destaco com essas bolinhas em roxo. Uma, as vacinas dendríticas, que são vacinas de fortalecimento da imunidade, ou são recursos de fortalecimento da imunidade contra tumores, que estão incluídas nesse programa, e a utilização de isótopos como um tratamento, como se fosse uma radioterapia dirigida através de medicamentos, mas usada de uma maneira completamente inovatória, já desde há longo tempo, né? Utilizadas antes que as células da criança sejam colhidas
para a realização de um transplante autólogo de medula óssea, que é um recurso fundamental a ser empregado no tratamento de todas essas crianças. Vejam, é um protocolo bastante sofisticado, ele foi aplicado de uma maneira muito intensa aqui dentro desta instituição, aqui dentro do Itaci, e de muito difícil aplicação para todo o nosso país, por causa dos recursos exigidos, da tecnologia envolvida, mas de uma forma ou de outra se procura, ao longo do tempo, né, oferecermos a todos os serviços brasileiros possibilidades de serem realizados, pelo menos etapas do tratamento, de acordo com recursos que, ou em função de recursos que aqui temos disponibilizados e que fora não o seriam, como o preparo de vacinas de uma maneira o mais ampla possível, muitas vezes o oferecimento de IBG terapêutico. Então, nós temos crianças que acabam usando esses recursos de uma maneira que lhes é oferecida, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui em termos de resultados é com relação àquilo que nós aplicamos em crianças tratadas exclusivamente aqui dentro, onde isso daqui conseguiu ser feito de uma maneira bastante intensa. É o que eu vou mostrar nesse próximo slide para você. Foram 98 crianças tratadas, fundamentalmente no Itaci, basicamente aqui, entre 2000 e 2017, e todas essas crianças visavam chegar a um transplante, com o recurso que eu falei para vocês do iodo terapêutico prévio, etc., e a utilização posterior da vacina. 62% dessas crianças chegaram à condição de realizar transplantes. E eu digo para vocês que, para apresentar esses resultados, nós esperamos um período mínimo de observação de 7 anos para todas as crianças. Isso porque a recidiva pós-transplante mais tardia que nós observamos na nossa série foi de 6 anos e meio, em todos os tempos, desde o início da realização dos transplantes aqui. Então, nós acreditamos que esses números que nós estejamos apresentando, sejam números que representem a realidade do fato. Quando a gente mostra aqui que 62% alcançaram as condições para realizar transplante, parece ser um número muito pequeno, mas ele é um número perfeitamente em consonância com os melhores resultados da literatura, que oscilam entre 45%, 50% e 55%. 62% é um número bastante satisfatório. Outra coisa que pode parecer pequena também é o tamanho dessa nossa série, 98 crianças. Não, esse é um número bastante representativo para uma doença como essa. Vocês vão ver um resultado que eu vou mostrar para vocês, que é básico para nós compreendermos a moderna filosofia de tratamento de neuroblastomas e que usa pouco mais de 150 crianças para demonstrar as suas conclusões. Vamos lá. E esse aqui são os resultados que nós temos. Aqui, em vermelhinho, são pacientes que têm o que a gente chama de sobrevida livre de progressão, quer dizer, são crianças que estão sobrevivendo desde o início do seu tratamento, sem ter nenhuma evidência de recrescimento, de retorno, nada disso. E aqui em verdinho são as crianças chamadas crianças sobrevivendo em sobrevida global, quer dizer, crianças que podem ter tido, ao longo do seu tratamento, retornos da moléstia, reativações, mas que puderam ser adequadamente controlados. Como vocês estão vendo, esses números são superiores a 50%, próximos a 60% aqui. Eu peço que vocês guardem esse número de 60% em função dos novos slides que nós mostraremos depois. E aqui é uma coisa que nos deixa muito felizes, quando nós analisamos a utilização das vacinas dendríticas nas nossas crianças, e a gente vê o grupo que as recebeu e o grupo que não as recebeu, o grupo que as recebeu, ele tem uma evolução muito mais favorável. Esse é um P que, estatisticamente, diz que não é um número de grande significância estatística. E o que é compreensível em função de uma série de pacientes que não é tão grande assim, mas ele mostra uma tendência que é importante, muito importante. E, veja, a coisa do tratamento do neuroblastoma teve uma revolução muito grande, há não muito tempo atrás, com a introdução dos chamados anticorpos anti-GD2. O GD2, que é essa
coisinha aqui, bolinha roxinha, são substâncias que ficam expressas na superfície das células doentes, das células de neuroblastoma. E a utilização de anticorpos anti-GD2 se provou de grande eficiência, de grande necessidade para o tratamento mais efetivo dessas moléstias. Eu vou mostrar para vocês uns resultados que é da doutora Alice Yu, que é o paradigma do emprego de anti-GD2, e vocês vejam, ela tinha mais ou menos uma sobrevida padrão ao redor de 50%, e eu queria lembrar para vocês, lá atrás, aqueles dados que nós mostramos, que nós tínhamos uma sobrevida global que superava os 60%. Bom, o importante aqui é que nos pacientes que usaram a imunoterapia com anti-GD2, esses resultados subiram substancialmente, subiram ao redor de 20% a mais. Então, hoje em dia, o anti-GD2 é um recurso incontestável para o tratamento dos neuroblastomas. E aí é que começa o problema, e aí que eu vou detalhar um pouco mais as aventuras realizadas junto com o Instituto Stella Demarco. Vejam só, eu vou citar um pouquinho o que custa eu não vou descrever tudo isso que eu coloquei aqui, mas nós fizemos um cálculo, mais ou menos, um cálculo subestimado. Eu não vou entrar, como disse, em todos os detalhes a respeito disso, mas um cálculo subestimado para que a gente pudesse ter ideia do que seria o custo de anti-GD2 conforme proposto convencionalmente naquele estudo anterior que nós mostramos para vocês, que são 5 ciclos de anti-GD2 juntos, né? E vejam, esses são números de 2022. Em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, os recursos federais destinados à pesquisa e à inovação em câncer eram de aproximadamente 97 milhões de reais, ok? Como vocês podem ver aqui. Isso para tudo, câncer pediátrico, câncer de adulto, etc. E se nós usássemos o anti-GD2 dessa forma como é empregado para todas as crianças que o necessitassem, o custo anual dessa medicação seria de 90 milhões e alguma coisa, quer dizer, praticamente todo esse dinheiro que fosse oferecido para todo tipo de câncer, seria consumido apenas com a utilização desse recurso. Então, isso claramente é uma coisa economicamente inviável para o nosso país. Veja, esses valores, esses milhões que aqui estão colocados, 97 milhões, não é todo o recurso de câncer em tratamento no país, e para o tratamento de câncer no nosso país, mas é um recurso destinado a situações inovatórias, medicações, pesquisas pelo governo federal para todas as formas de câncer. Então, a gente pode ver claramente aqui a disparidade que essa coisa tem, né? Em fevereiro de 2023, o frasco, o preço mínimo desse anti-GD2 aqui no nosso país, um frasco de 20 miligramas, era de quase 90 mil reais. Isso é impossível de utilizar, pelo menos dessa maneira como originalmente proposto. E aí é que começou essa aventura, que eu digo assim, que muito nos anima, né? Mas ainda é uma coisa relativamente incipiente, de usar o anti-GD2 de uma maneira diferente, economicamente mais plausível. Vejam, nós mostramos lá atrás, naquele protocolo em que nós fazíamos iodoterapia com iodo 131, e fazíamos isso antes de coletarmos as células para transplante, essa técnica se chama purging. Nós mostramos que esse purging em vivo, feito com iodo 131, era bastante eficiente. Hoje em dia, nós estamos diante da realidade do emprego de anti-GD2. Quer dizer, nós temos como nós mostramos pelos resultados apresentados pela doutora Alice Yu, particularmente, é uma droga fundamental para ser incluída no tratamento dos neuroblastomas. Se nós compararmos as toxicidades potenciais que o anti-GD2 tem com a toxicidade, por exemplo, dessa iodoterapia, o favorecimento do uso do anti-GD2 é muito grande. Então, o que nós pensávamos? Em vez de usarmos 5 ciclos de anti-GD2 após o transplante autólogo,
por que nós não usaríamos ele antes, substituindo aquele uso do iodo que nós tínhamos antes pelo anti-ED2, um ciclo apenas, colhendo células expostas ao anti-ED2 e expondo o organismo ao anti-ED2 também. A consequência econômica disso é que o custo do anti-ED2 necessário para o tratamento, caso, evidentemente, isso daqui realmente mostre um resultado eficiente, seria reduzido a 80% do valor do emprego original. Bom, esse estudo tem sido desenvolvido aqui e nós somos extremamente gratos ao Instituto Stella Demarco, porque não seria possível de ser desenvolvido se nós não tivéssemos recebido os medicamentos suficientes para que esse teste pudesse ser realizado. Parece um número pequeno aqui, 8 crianças incluídas até agora, mas acreditem, é um número de extrema relevância. E o mais interessante, dessas 8 crianças incluídas, 7 foram passíveis de análise, uma delas por algumas intercorrências não ligadas ao anti-ED2, ela teve de ser eliminada, retirada do programa, e essas 7 analisáveis estão sobrevivendo sem evidências de recorrências. Bom, é evidente que é muito cedo para dizer que isso daqui possa ser realmente uma coisa de extrema utilidade, mas nós temos fé que assim o possa ser. Essa é uma contribuição absolutamente notável e, digo novamente, seria impossível para nós realizarmos essa ação sem termos esse suporte que nós recebemos do Instituto Stella Demarco. Pesquisas nossas outras com neuroblastoma, a própria utilização dos recursos para a fabricação das vacinas, parte desses recursos também foi advinda do Instituto Stella Demarco, e eu queria mostrar algumas derivações, algumas adições que todo esse suporte permitiu. A parte biológica, quer dizer, o estudo basal dessas células em laboratório, tem sido fundamentalmente realizado com os recursos oferecidos pela instituição, pelo Instituto Stella Demarco. E eu quero mostrar aqui para vocês uma das coisas mais importantes, que nós estamos em fase final de publicação, é a relação do surgimento de câncer pediátrico e sua associação com fertilização in vitro. Mostro aqui a série de pacientes que nós temos, com tumores benignos e malignos, enfim, e que acabaram surgindo em crianças que nasceram através de recursos de fertilização in vitro. Mas o que está se mostrando atualmente com esses estudos biológicos que estão sendo feitos? É que parece, isso não está totalmente concluído ainda, mas parece, neuroblastoma é o tipo de tumor mais associado à fertilização in vitro. E parece que essas crianças, quando desenvolvem neuroblastoma, tendo nascido de fertilização in vitro, têm uma evolução mais favorável. Isso é uma grande conquista, né? E agora, também com esse suporte laboratorial todo que nós temos, a gente se prepara para fazer um novo estudo, né, conduzido aqui pela doutora Estela Nova, que a doutora Tamília Jimenez, aqui com recursos oferecidos fundamentalmente pelo Instituto. Pegamos crianças com neuroblastoma, nascidas através de fertilização in vitro, e vamos compará-las com crianças absolutamente análogas, mas nascidas naturalmente, através de estudos genômicos. Em última análise, o que a gente quer ver? A gente quer ver se as características genéticas dessas crianças, no que tange ao seu tumor, são iguais ou são diferentes. E aí, entendendo se alguma coisa dentro daquele arcabouço genético todo pode favorecer uma evolução melhor ou pode ser contra uma evolução melhor. Isso vai ser um instrumento muito importante para, no futuro, nós podemos usar como um efetivo recurso terapêutico. Eu continuaria aqui um pouquinho, né? Esses estudos genéticos, não só para neuroblastoma, como para outros tumores que a gente está realizando com todo esse arcabouço que nos foi provido, permite definições de estado de risco, permite identificação de genes, como nós falamos, associados a comportamento agressivo ou a comportamento favorável, permite identificar drogas-alvos
que possam ser usadas para produtos fabricados por esse gene. Ele fabrica, por exemplo, uma proteína que interfere no crescimento celular. Se eu tiver uma droga que possa bloquear a ação dessa proteína, eu posso bloquear também, de certa forma, o tumor. Hoje em dia, o número de genes passíveis de terem alguma função na evolução de um câncer, ele é enorme e cresce exponencialmente. E o número de drogas efetivas é muito limitado, quase inferior a 5%, inferior a 3% do número total desses genes reconhecidos. Mas não importa, são informações que a gente vai guardar. Se não forem passíveis de uso imediato, mais informações nos permitirão usá-las posteriormente. E veja, mesmo aqui no nosso grupo de criança, nós já identificamos de uma maneira inédita, até através de todos esses estudos subsidiados que nós temos mencionado, identificamos genes que atuavam, por exemplo, em impedir que a célula morresse através do uso de drogas antineoplásicas. Veja, a célula tem de ser destruída por uma quimioterápica oferecida, mas ela tinha uma alteração genética que impedia que a morte ocorresse. Só que isso hoje em dia é uma informação muito bonita, do ponto de vista prático, zero ainda, porque eu não tenho como interferir sobre esse gene, mas um dia nós vamos ter. E é importante guardar essa informação, continuar estudando e procurar identificar esses novos recursos e aplicá-los com o passar do tempo. E essa coisa tem tido uma tradução muito grande na literatura, e aqui eu coloco parte da produção aqui do nosso serviço em artigos em revistas de muito peso internacional, na qual a gente utilizou em laboratório fundamentalmente, ou parcialmente, enfim, mas com um suporte sempre muito forte do Instituto Stella Demarco, ao que novamente eu digo o quão grato nós somos por todo esse apoio. Muito bem. Onde é que nós estamos agora? Esse slidezinho eu vou voltar um pouquinho depois, porque ele avança sozinho. Eu vou falar umas coisinhas antes de terminar com ele essa nossa exposição, que já está com alguns minutos. Deixa eu ver aqui ainda acho que temos alguns minutinhos, mas enfim. O Instituto do Tratamento do Câncer Infantil continuará sempre a sua luta dentro da sua filosofia. Precisa de muitas coisas, precisa de recursos materiais, para ter área física maior, para a incorporação de novas áreas, para crianças terminais, para crianças com necessidade de suportes específicos, recursos físicos como tomografia, por exemplo, e recursos outros para o processo de educação dessas crianças, educação da escola delas, que elas são mantidas aqui dentro. Nós temos a felicidade de ter muitas das nossas crianças prestando o Enem, graças ao suporte escolar que ela tem aqui dentro. Aliás, a classe escolar dessas crianças também foi montada com recursos oferecidos pelo Instituto Stella Demarco. Enfim, tudo isso é uma coisa extremamente necessária. Mas mais importante de tudo isso é aquilo que já existe, essa união, essa participação conjunta entre todos esses grupos de uma maneira amiga, de uma maneira harmônica, esse exercício maravilhoso de solidariedade que a gente presencia todos os dias dentro dessa casa e que nos deixa, sobretudo, com muitas esperanças, né? E que possam... Hoje em dia, nós sabemos que as crianças com câncer têm uma alta chance de recuperação no seu todo. Hoje em dia, se nós pegarmos crianças entre 15 anos até adultos, até uns 40, 45 anos, mais ou menos 1 para cada 250 dessa população vai ser um sobrevivente de câncer infantil. E o que a gente objetiva com tudo isso que a gente faz? É que esses sobreviventes se tornem indistinguíveis da população da qual eles procedem e possam compartilhar com todas as outras pessoas que não enfrentaram essas vicissitudes, possam compartilhar das mesmas esperanças, das mesmas oportunidades,
dos mesmos sonhos, né? A essência da vida é o sonhar. E tornar todos os que estão participando nesse momento dessa luta tão difícil contra neoplasias malignas, como alguém que no futuro possa, enfim, usufruir de tudo aquilo que a vida maravilhosa pode nos oferecer, é fantástico e é algo que nós temos de lutar sempre, lutar muito, com muito amor, com muita dedicação, sobretudo com muita solidariedade. Enfim, eu termino aqui. Se houver alguma pergunta que a gente possa discutir, conversar, a gente faz ou responde depois pelo chat, como for possível. Doutor Vicente, ó, antes de qualquer coisa, eu estou acompanhando aqui o chat, agradecendo aí a todos, todas as menções. Quero agradecer imensamente ao senhor. Gostaria de falar duas coisas antes de abrir, para que o pessoal quiser falar alguma coisa, mas dentro do tempo, eu queria comentar duas coisas que são muito relevantes. Boa parte das pesquisas, na verdade, três coisas. A primeira é que boa parte das pesquisas que o doutor Vicente mencionou foram desenvolvidas aí com a capitania da doutora Estela, tem esse nome maravilhoso, não é? Num laboratório dentro do Itaci chamado SH Formas, que é da nossa amiga Ruth Castro, do Rio de Janeiro, que um dia me falou: Demarco, vamos fazer uma doação para fazer a diferença, para salvar vidas. E isso daí nasceu esse laboratório, que é onde são feitas com equipamentos moderníssimos essas pesquisas que o doutor Vicente mencionou. Tá me ouvindo bem, doutor Vicente? Porque no começo, até o pessoal falou no começo, eu estava com um corte, então eu até escrevi ali no chat aquilo que eu falei, para quem quiser olhar, não vou repetir. Mas as outras duas coisas que eu queria mencionar é que na década de 90 não faz muito tempo, né? Não. Década de 90, eu já tinha terminado a faculdade. E na década de 90, o Memorial Hospital de Nova York, que é o maior centro de tratamento de neuroblastoma do mundo, ou era o maior centro de tratamento de neuroblastoma do mundo, ele tinha uma taxa de cura do neuroblastoma e em 2% das crianças sobreviviam. Ali no gráfico que o doutor Vicente colocou, a nossa taxa de cura em 5 anos, que é como é medido isso, está acima de 75%. O doutor Vicente mostrou ali o gráfico. E com mais de 60%, depois de 25 anos, não é isso, doutor Vicente? Essas são crianças, todas crianças com doença extremamente avançada, com as formas mais graves, crianças que tiveram uma observação pós-transplante de pelo menos 7 anos, né, porque nós tivemos lá no passado a nossa recidiva mais tardia, com 6 anos e meio, então a gente queria observar esse período todo. E é claro, esses índices precisam ser olhados com muita cautela, mas essa revolução do tratamento, das chances de tratamento de neuroblastoma é muito recente. O neuroblastoma não acompanhou, por exemplo, o que acontecia com as leucemias linfocíticas agudas, né, onde as chances de cura aumentaram brutalmente, enfim, dos anos 60 para cá. Foi muito mais recente. E se você olhar na literatura médica, nas publicações da literatura, uma das doenças pediátricas oncológicas que tem maiores publicações a respeito é justamente o neuroblastoma, pelas dificuldades realmente que ele entende do ponto de vista biológico, do ponto de vista terapêutico. Então, é uma doença desafiadora. E o importante é que quando você luta contra uma doença como essa, você não está só lutando contra o neuroblastoma. Na medida que você conhece uma série de fatores associados para ele, você vai poder ajudar enfim, ter reflexos positivos no manuseio de outros tipos de câncer, que também são tipos de câncer com dificuldades terapêuticas bastante expressivas. Então, é uma coisa que é em cascata, né? E outras duas informações que eu acredito serem relevantes é que, há uns 7 ou 8 anos atrás,
para vocês terem uma ideia, esse Quarziba, esse anti-GD2, que hoje nós estamos aqui salvando vidas, você vê, estamos com todas as crianças que tomaram, estão aí sobrevivendo, né, doutor Vicente? Há 7, 8 anos atrás, nós fomos procurados por uma mãe, chamada, que é mãe da Paola, a Márcia Boll e o Marcos Boll, que, para vocês terem uma ideia, o Quarziba, não é que tinha a patente do Quarziba, que hoje custa uma fortuna, né? Mas a patente, o Quarziba, era só disponibilizado no Memorial Hospital de Nova York. Então, uma família de Curitiba vendeu tudo que tinha para levar a filha Paola para dar entrada no Memorial Hospital de Nova York, ficou lá morando na Fundação Ronald McDonald, e o ticket para fazer isso era 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Passados alguns anos, graças ao trabalho do doutor Vicente, nós estamos com essas crianças sendo tratadas aqui no Itaci sem pagar nenhum centavo, com um protocolo que foi desenvolvido pelo doutor Vicente para baratear o custo do Quarziba, que ainda continua caro, mas que permite que todas as crianças brasileiras possam ter acesso a esse tratamento. E para finalizar, eu queria contar uma história do doutor Vicente. Quando a Estela ficou doente, em outubro de 2011, eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter todos os recursos para fazer pesquisas numa organização que eu faço parte, de presidente de empresa, e eu tive a oportunidade, através de um network de conhecimento, de falar com o Memorial Hospital de Nova York, com o Harvard Children's Hospital em Boston, com o Northwestern Children's Hospital de Chicago e com o Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles, 4 dos maiores centros de tratamento de câncer infantil dos Estados Unidos, além, obviamente, do St. Jude's Hospital, que é um parceiro nosso. Mas nesses 4, eu perguntei o protocolo que a Estela poderia... Eu mandei a eles o protocolo do Dr. Vicente, na ideia de que, puxa, eu vou levar a Estela para os Estados Unidos, né? E dos 4, os 4 mandaram para mim de volta o mesmo protocolo. E 2 deles falaram o seguinte: olha, melhor você ficar aí, porque aí tem o doutor Vicente, que é um dos maiores especialistas de neuroblastoma do mundo, não vem para cá, não. Então, obrigado, doutor Vicente, porque essa é a referência sincera, que a sua modéstia impede de falar. Eu tenho que falar, nós temos no Brasil, com certeza, um dos 5 maiores especialistas de neuroblastoma do mundo. Muito obrigado, doutor Vicente. Eu que agradeço. Você, por favor, vocês descontem isso daí, porque o Demarco fala isso com o coração, não é com o cérebro. Não, ninguém faz nada sozinho. Aqui é todo um grupo que se dedica. Nós temos a felicidade de ter aqui, né, no Itaci grupo de tantas pessoas que são solidárias para essa causa. Nós temos os melhores médicos que aqui trabalham, nós temos os melhores residentes, pessoas em formação que poderiam ter. Porque, olha, ser uma pessoa que tenha um bom conhecimento, algum jovem que possa ter uma boa formação, isso é relativamente fácil, porque ninguém é burro. Quer dizer, sendo ensinado adequadamente, a pessoa se desenvolve. Mas para se tornar um médico com a grandeza que a medicina exige, precisa muito mais, precisa ter coração, precisa ter amor, precisa ter dedicação, precisa ter solidariedade. O médico, quando eu falo médico, eu falo de todos aqueles que lidam com a saúde. E isso, graças a Deus, é o que não falta aqui dentro. Então, é um orgulho muito grande a gente poder partilhar isso daqui com tantas pessoas que aqui estão e a todos que têm permitido a gente trilhar esse caminho, que não é um caminho fácil, mas é trilhado do fundo da nossa alma, o nosso agradecimento mais profundo, em nosso nome e das nossas crianças. Doutor Vicente, muito obrigado. Nós temos 37 pessoas ainda presentes aqui, as quais eu gostaria de convidá-los para conhecer a qualquer momento o trabalho que o Instituto Stella Demarco faz, e tenho certeza que o doutor Vicente
também lá no Itaci, que é hoje o St. Jude's brasileiro. O Itaci é um hospital público que ninguém paga nada, e tem as equipes do Dr. Vicente, equipes do Einstein e do Sírio, com a mesma qualidade de atendimento do Einstein e do Sírio. E quero reafirmar aqui o meu compromisso, doutor Vicente, compromisso do Instituto Stella Demarco, que aonde nós pudermos ajudá-lo, no Itaci, aonde o senhor estiver, nós estaremos com o senhor. Muito obrigado, doutor Vicente. Agradecendo a você, eu estou também agradecendo a todas as pessoas que estão juntos conosco há tanto tempo, aos queridos amigos da Ação Solidária, de todos os grupos que participam aqui de uma forma tão amiga, tão querida, a Fundação Criança. Árvores Vivas, da Juliana Gatti, que está aqui no chat, e tantos outros, Cabelegria, porque não é só o tratamento, as pesquisas, mas também tem o trabalho da dona Darcy, que entrega roupas às crianças, que dá apoio, o esquenta coração, a solidariedade na doação de sangue, porque eu não sei se as pessoas sabem, uma criança com câncer toma até 40, 50 bolsas de sangue no tratamento. É um desafio muito maior do que o tratamento do câncer de adulto. Muito bom, doutor Vicente. Agradeço, eu acho que o pessoal está aqui mais congratulando sua apresentação, e vai estar gravado no YouTube, e se alguém quiser falar alguma coisa, mas vamos encerrando, depois do tempo preciso, aí, mais ou menos 1 hora que nós falamos, são 5h58. Muito obrigado. Algumas suas últimas palavras, doutor Vicente, por favor? Não, eu novamente agradecer e dizer da felicidade de poder partilhar, né? De a gente estar junto, sentir-se vivo, né? Podendo ter utilidade, mas e eu queria que todos lembrassem, todos tivessem plena consciência disso. Daqui, tudo que nós apresentamos assim com tanto orgulho, com tanta alegria, com tanto esforço, digamos assim, é um produto coletivo, e eu tenho muita felicidade de poder participar disso. Agradeço a Deus de estar vivo para vivenciar isso. Obrigado. Muito bom, doutor Vicente. Obrigado a todos. Então, terminamos aqui a live. Doutor Vicente, eu fico realmente emocionado, mas o que eu falei para o senhor não é na emoção, é na realidade. É na realidade da história da referência. O senhor não sabia dos quatro maiores hospitais americanos. Isso aqui é tecnologia brasileira que nós vamos levar para o mundo. Muito obrigado, doutor Vicente. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.